No estudo do Novo Testamento, estamos com o evangelista Mateus, que foi Levi, o publicano cobrador de impostos ao tempo de Jesus, e Levi, como escritor de o Novo Testamento, né, tem na Bíblia o primeiro evangelho de Jesus aqui descrito. E nós vamos ver agora o recorte que Emmanuel dá no capítulo 5 de Mateus, o versículo 25, ok? Capítulo 5, onde contém o início do Sermão da Montanha de Jesus. E, antes de ler o recorte que Emmanuel nos dá, e nos apresenta 3 lições a respeito deste versículo, vamos ler a partir do versículo 23 de Mateus, do capítulo 5, para entendermos o contexto onde está situado o que Jesus queria dizer. Jesus diz o seguinte: se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar, e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vem fazer a tua oferta. Ou seja, que estejamos de corações e mentes puras para nos dirigirmos a Deus, tá? Em regime de devoção, em regime de adoração, em regime de processo espiritual da nossa própria evolução, reconciliar-se com todos aqueles que ainda temos alguma mágoa, algum ressentimento, ou deles para com nós, contra nós. E aí o versículo 25 diz: entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao seu ministro e seja posto em prisão. E Jesus encerra, no versículo 26 de Mateus, assim: em verdade te digo, dali não sairás antes de teres pago o último centavo. Muito interessante essa observação. Reconcilias-te ainda quando está a caminho com teu irmão? André Luiz nos traz para esta reflexão uma lição muito importante em uma de suas obras, que no plano dos espíritos, quando com aqueles instrutores com os quais André nos traz muitos ensinamentos, o instrutor, junto com o seu filho de encarnação pregressa, né, encontra uma moça nas regiões inferiores, no umbral, né, bastante debilitada. E os dois, com a observação de André Luiz, se encontram emocionados ao encontrar aquela moça e a carregam para a colônia que pertence para poder tratar e cuidar dela. Posteriormente, resumindo a questão, André Luiz pergunta, né, o porquê aquela devoção naquele espírito específico, né, uma vez que eles auxiliavam a tantos outros, mas ali eles mostraram uma atenção diferenciada. O instrutor lhe explica que em outra existência ele e seu pai, naquela encarnação, teriam corrompido, por questões várias, aquela moça. E eles estavam há cerca de 200 anos no plano espiritual, em busca deste ser, para poderem reconciliar-se com elas e darem continuidade ao processo evolutivo dos 3. Vejo que quando Jesus nos recomenda reconciliarmos enquanto estarmos a caminho, é porque muitas vezes, depois do nosso desencarne, as questões com que levam cada um de nós aos caminhos específicos das nossas existências, né,
faz com que nós muitas vezes não nos encontremos tão facilmente no plano dos espíritos, dificultando-nos a forma de nos reconciliarmos. Dito isso, na lição 120 do livro Pão Nosso, que Emmanuel nos traz com os comentários dos versículos dos diversos capítulos dos diversos livros de um Novo Testamento, ele diz o seguinte, onde se intitula A Conciliação. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz entregue ao oficial da justiça e te encerrem na prisão. Jesus em Mateus, capítulo 5, versículo 25. Muitas almas enobrecidas, após receberem a exortação desta passagem, sofrem intimamente por esbarrarem com a dureza do adversário de ontem, inacessível a qualquer conciliação. A advertência do Mestre, no entanto, é fundamentalmente consoladora para a consciência individual. Assevera o Senhor, a palavra do Senhor, concilia-te, o que equivale a dizer, faça a tua parte. Corrige quanto for possível relativamente aos erros do passado, movimenta-te no sentido de revelar a boa vontade perseverante, insiste na bondade e na compreensão. Se o adversário é ignorante, medita na época em que também desconhecia as obrigações primordiais e observa se não agistes com piores características. Se é perverso, categoriza-o a conta de doente dementado em vias de cura. Faze o que puderes enquanto palmilhas os mesmos caminhos, porque se for o inimigo tão implacável que te busque entregar ao juiz, de qualquer modo, terás então igualmente provas e testemunhos a apresentar. Um julgamento legítimo inclui todas as peças, e somente os espíritos francamente impenetráveis ao bem sofrerão o rigor da extrema justiça. Trabalha, pois, quanto seja possível no capítulo da harmonização. Pois se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. Ou seja, essa lição nos diz respeito que muitas das vezes, ao tentarmos nos reconciliar com inimigos do passado, ou nós para com eles, ou eles para conosco, ou ambos, né? Muitas das vezes o nosso desejo de reconciliação não é aceito pela outra parte. Mas aí cabe a lição de que Deus tudo sabe, tudo julga com justiça e tudo conhece das nossas intenções. Se nós estamos aptos e desejosos de reconciliarmos, mas o outro refuta esta reconciliação, fazemos nós a nossa parte no sentido de entendermos o outro como ainda carente das leis divinas do amor. E trilhemos nós o nosso caminho dentro desta trilha de amor e não nos preocupemos se o outro ainda não nos entende o desejo de nos entendermos. Deus dará a cada um segundo a justiça que compete a cada um de nós. Ainda a respeito deste versículo, Emmanuel traz duas outras lições e agora na obra Palavras de Vida Eterna, onde o recorte que Emmanuel dá na lição 111, cujo título é Perante os Inimigos, diz o seguinte, o recorte de Mateus capítulo 5, versículo 25. Reconcilia-te sem demora com o teu adversário, Jesus. Diante dos inimigos, preservemos a própria serenidade. Reconciliar-se alguém com os adversários nos preceitos do Cristo é reconhecer-lhes, acima de tudo, o direito de opinião. Exigir a estima ou o entendimento dos outros e preocuparmos-nos em demasia com os apontamentos depreciativos que se façam em torno de nós,
seria perder tempo valioso quando nos constitui sadio dever garantir os nossos próprios, a nós próprios tranquilidade de consciência. Harmonizarmos-nos com todos aqueles que nos perseguem ou caluniam será, pois, anotar-lhe as qualidades nobres e desejar sinceramente que triunfe nas tarefas em cuja execução nos reprovam, aprendendo a aproveitar-lhes as advertências e as críticas naquilo que mostram de útil e construtivo, prosseguindo ativamente no caminho e no trabalho em que a vida nos situou. Nosso querido Chico Xavier sempre dizia que as advertências ou as acusações feitas pelos nossos inimigos eram de profunda eram profundamente valiosas, pois que nos indicava o caminho de corrigir as nossas imperfeições, os nossos defeitos e seguirmos adiante na conquista de novas virtudes. Chico dizia que o inimigo era aquele que nos ajudava-nos a crescer espiritualmente. Continua Emmanuel nesta lição. Renunciemos assim à presunção de viver sem adversários, que em verdade funcionam sempre por fiscais e examinadores de nossos atos, mas saibamos continuar em serviço, aproveitando-lhe o concurso sob a paz em nós mesmos. Nem o próprio Cristo escapou de semelhantes percalços, de ter os seus próprios adversários. Ninguém conseguiu furtar a paz do Mestre. Em momento algum, entretanto, ele que nos exortou a amar os inimigos, nasceu, cresceu, lutou, serviu e partiu da terra com eles e junto deles. O exemplo do Mestre, sempre proveitoso a todos nós que almejarmos de fato sermos os seus discípulos e, quiçá, quem sabe um dia, sermos, através das nossas atitudes, de nossos exemplos, sermos apóstolos da sua boa nova. E, finalmente, nesta lição 178 do livro Palavras de Vida Eterna, onde o recorte que Emmanuel dá neste versículo 25 do capítulo 5 de Mateus, que diz: reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, Emmanuel denomina esta mensagem como adversários e delinquentes. Leiamos a lição. Jesus nos solicitou a imediata reconciliação com os adversários para que a nossa oração se dirija a Deus escolmada de qualquer sentimento aviltante. Não ignoramos que os adversários são nossos opositores, ou mais apropriadamente aqueles que alimentam pontos de vista contrários aos nossos. E muitos deles, indiscutivelmente, se encontram em condições muito superiores às nossas em determinados ângulos de serviço e merecimento. Não nos cabe, assim, o direito de espezinhá-los, e sim o dever de respeitá-los e cooperar com eles no trabalho do bem comum, embora não lhes possamos abraçar o quadro integral das opiniões. Há companheiros, porém, que, atreitos a comodismo sistemático, a pretexto de humildade, se ausentam de qualquer assunto em que se procura coibir a dominação do mal, esquecidos de que os nossos irmãos delinquentes são enfermos, necessitados de amparo e intervenção compatíveis com os perigos que apresentam para a comunidade. Todos aqueles que exercem algum encargo de direção sabem perfeitamente o que é preciso velar em defeito da obra que a vida lhes confiou. Imperioso manter-se em harmonia com todos os que não pensam por nossos princípios. Entretanto, na posição de criaturas responsáveis, não podemos passar indiferentes diante de um irmão obsediado que esteja lançando veneno em depósitos de água destinadas à sustentação coletiva. Necessitamos acatar os condôminos do edifício que nos serve de residência
toda vez que não consigam ler os problemas do mundo pela cartilha das nossas ideias. Todavia, não será justo desinteressar-nos da segurança geral se vemos um deles ateando fogo ao prédio. Cristo, em verdade, no versículo 25 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, nos afirma: reconcilia-te depressa com o teu adversário. Mas no versículo 2 do capítulo 16 do Evangelho de Lucas, não se esqueceu de acrescentar: dá conta da sua mordomia. Ou seja, sejamos reconciliantes com os nossos adversários, mas, como diz a lição Adversários e Delinquentes, não vamos agir impensadamente contra aqueles delinquentes que atentem contra a segurança comum de todos aqueles que passam e pertencem à nossa comunidade. Sejamos, sim, benevolentes, mas não coniventes com o mal praticado. Saibamos da nossa parte praticar o bem e defender a todos da ação daqueles que ainda palmilham pela cartilha do mal, pela cartilha da ignorância. Sejamos, pois, todos nós reconciliantes com os nossos adversários, mas não sejamos coniventes com as atitudes erradas dos delinquentes. Era assim hoje o nosso estudo desta parte do Novo Testamento e esperamos que, como nós desejamos a divulgação do Evangelho de Nosso Senhor e da doutrina dos Espíritos, nos auxiliem divulgando estes vídeos com estas pérolas de ensino do nosso Mestre Jesus e de espíritos como o de Emmanuel a nos trazerem mensagens para as nossas profundas reflexões. Fiquem com Deus. Muito obrigado e um beijo a todos.